Olá, como vai você? Eu sou o Wallace e hoje eu quero tentar uma coisa bem diferente. Eu tenho um livro de uma história que eu inventei há alguns anos, provavelmente já deve fazer uns 7 anos, talvez uns 10, não faço ideia, porque já tem um bom tempo, chamado Night Loved. Aqui eu botei o nome também como Adoradores da Noite, que é basicamente o que significa Night Loved. E eu pensei em, tô aqui fazendo nada, e se eu pegasse e lesse o livro? Basicamente como eu não sei como é que é o nome que dão, é um audiolivro, né? Então, eu tive a ideia e vamos ver como é que vai ser, né? Então, eu vou ler. Vai ser um vídeo por cada capítulo. Só que tem um diferencial, porque a cada capítulo a história vai ficando maior. E todo começo de um capítulo sempre tem um poeminha. Geralmente quem fala o poeminha são os personagens principais, que nessa história são seis: o Shinzo, a Kirsten, o Kinero, o Zion, o Punk e o Merrick. Também tem o padre, que é o pai do Shinzo, que é o. Eita, agora eu não vou me lembrar. Mas tem o pai do Shinzo, que ele é um padre. Então vamos lá. O primeiro poema, quem fala é o Shinzo Mizuki. Sou como uma frágil vela sobre uma tempestade tumultuosa, soprando vento, esbravejando ira. Mas se não tiver uma ajuda, uma pequena, grande, um instante, não importa o tamanho que for, até um leve toque de uma brisa pode me deixar eternamente apagado. E é assim que começa a história, porque diz muito do Shinzo, já que no começo, né, ele é um bebê que não, é um bebê que foi abandonado. Aí o nome do primeiro capítulo é O Nascimento de um Semi-Humano, capítulo 1. Correnteza abaixo, por volta de umas 6:30 da manhã, um crepúsculo crescia entre o arvoredo vasto, criando fitilhos de luz esfumaçantes por uma parte pobre da Baixada do Rio de Janeiro. Um padre jovem por ali passava na estrada do vale com sua bicicleta velha e de repente, de longe, ele ouve o choro de um bebê. Não tinha sequer alguma possibilidade de haver alguma casa em raios de quilômetro, até porque a estrada de terra batida era somente cercada por árvores de ambos os lados. Conhecendo muito bem o local, ele sai correndo mata dentro e vê o inocente recém-nascido em um cesto de palha parado no córrego entre pedregulhos pontudos e galhos protuberantes. De início, ele se atira na água que não passava de seu calcanhar e abraça a nova vida, pedindo perdão aos céus. Como ser humano é capaz disso, Senhor? Como? Esbraveja o homem enquanto chorava. Padre Calvin, como era conhecido na sua cidade, descobre a manta que envolvia a pequena coisinha. Era um menino, com uma aparência diferente. Olhos cintilantes amarelos, orelhas pontudas, cabelo vermelho como fogo e o principal, era preto, preto, negro como a noite. O bebê era muito estranho. Ele não tinha aparências físicas como um ser humano qualquer. O padre, que não parava de admirá-lo, ficou encantado quando o frágil neném cruzou encantados olhos amarelos nos seus por um longo tempo. Ele parecia conhecê-lo de algum lugar. Ali já batia uma forte conexão inexplicável. Ele sentiu-se tão bem onde estava que dormiu em seu colo. Calvin decide criá-lo nos primeiros 2 meses escondidos numa passagem secreta em sua igreja. Com o passar do tempo, o feio nenê foi ganhando traços mais normais. Sua pele foi clareando, ficando um pouco mais morena, deixando de lado sua aparência física estranha, orelhas pontudas, para uma criança
mais normal, mas por fora, só por fora. Ele sabia que aquele menino era diferente, diferente dos demais, que um instinto forte iria sair dele um dia. Ele sabia do seu interior assassino. O bebê virou criança e finalmente foi adotado por Calvin, aos 2 anos, que chorava abraçado a Shinzo, com orgulho de tê-lo finalmente como seu filho. Porém, o velho padre se sentia culpado. Toda noite, escondido de seu filho, Calvin usava um punhal para diminuir seus sentimentos de angústia. Ele se cortava para perdoar os pecados de estar cuidando de um meio humano em sua igreja. Shinzo, de vez em quando, o espiava escondido e sentia uma dor muito grande. O menino sabia que aquele feito era por sua causa. Para Calvin, cada noite era uma surpresa. Uma delas foi a mais fora do comum. Ao ir dar boa noite para seu filho, Shinzo, já com 8 anos, sem saber, dormia flutuando sobre a cama. O padre levou um tremendo susto e derrubou a bandeja com o lanchinho que levava para ele. Com o seu grito, Shinzo acorda ainda mais sonolento e o olha sem entender nada. Casos incomuns à parte, 2 anos depois, Shinzo se matricula em uma outra escola perto de sua casa, agora já com 10 anos. Ele estuda no turno da tarde, pois é o que ele mais gosta. Ele era solitário, em todo lugar que estudava era ignorado, enojado, alguns até curtiam suas orelhas pontudas, que ele mesmo odiava. Dentro de sala não falava com ninguém, como sempre se sentava longe de todos. Apelidos eram que não faltavam: orelhudo, elfo, hobbit, entre outros. Em noite de lua cheia, Shinzo ficava com medo de voltar para casa, pois sabia que era noite de lobisomem. Ele tinha reflexos rápidos, mas não era páreo para um lupus familiares em 3º estágio, um lobisomem adulto. Ele não daria conta sozinho. Não ainda. Pois foi o que aconteceu. Na noite de lua cheia de outubro, Shinzo voltava sozinho da escola. Ele pegou um beco por qual ele passava toda a noite. Todavia, essa noite ele sentiu algo diferente no ar. Uma presença muito poderosa surge à sua frente assim que ele vira a curva. Ele era exatamente como dito acima, bem peludo, garras grossas e espumava constantemente. Ele estava nervoso e faminto, revirava os latões de lixo procurando por comida. O baboso monstro percebe sua presença quando Shinzo chuta sem querer uma latinha. Ele avança imediatamente no menino, que pega no canto da parede uma barra de ferro para acertá-lo e, enfim, tenta fugir. Ao tentar a primeira porretada, o outro consegue bloqueá-lo somente com a mão. Como Shinzo não conseguia largar o objeto de medo, o lobisomem puxou o cano com tudo e o lançou contra as lixeiras que voavam para longe com o impacto. Ele queria reagir de alguma forma, não queria ficar ali retalhado por aquilo, mas sabia que lutar com os seus bracinhos e pernas curtas, tentava dar soco, era lançado novamente para longe, dessa vez na parede. Já sangrando com a testa e o olho roxo, Shinzo puxa de dentro de sua mochila, que estava jogada na sua frente, um grande canivete e acerta cravando no ombro do grande peludo, que gritava, ficando ainda com mais ódio. Shinzo aproveita a deixa e corre, mas o monstro não deixa e arremessa uma lixeira pelas suas costas, que cai e rola pelo corredor. O lobo lança-se sobre o menino, que se vira cambaleando e jogado sobre o seu corpinho, tentando arranhar seu rosto. Mas o garoto se protege com o outro braço, levando uma forte rasgada e uma mordida. Shinzo gritava de dor e de medo. Pobre criança, já estava toda machucada e lançada novamente para o longe, para o lixo. Não se sustentando, mais de pé, seu corpo inteiro doía e aos poucos Shinzo desmaia. Desacordado, o lobisomem o puxa pelo braço e o cheira, pensando que estava morto.
soltou um uivo e o largou quando o som estranho ecoava bem próximo, assustado e sumindo pela noite. Horas mais tarde, Padre Calvin andava por toda a igreja procurando, querendo saber onde se encontrava seu filho. Shinzo então chega todo ferido, arranhado, com um rasgo de sangue que cambaleava de um lado para o outro da igreja, não se aguentando mais em pé. E a única coisa que ele conseguiu dizer antes de desmaiar de novo foi: "Me desculpe." Imediatamente, Padre Calvin corre ao seu encontro e, depois do ocorrido grave, entocado em sua cama, em seu quarto durante longas 3 semanas, sem se levantar, Shinzo já se sentia diferente de antes. Sentia-se mais forte, mais ágil, com um faro muito mais apurado. Sem corte e a mordida de seu braço não cicatrizava durante um mês. Nas ruas, o frio era quase glacial. Em uma noite, no início de dezembro, finalmente o menino decidiu sair de casa todo agasalhado. Ele andava nas ruas de touca, casaco e cachecol, pois o frio era de matar. Ele desejava uma pizza bem quentinha naquele momento. As ruas e as casas mantinham-se enfeitadas, cobertas de luzes piscantes para o Natal que se aproximava. Em uma casa no 3º andar, uma jovem garota olhava para a rua toda enfeitada, que se mantinha lotada de gente. Ela admirava tudo pela sacada, quando passa um forte vento que retira seu cachecol, voando na árvore seca na frente da sua casa, nos galhos que eram bem próximos de sua sacada. O cachecol vermelho ficou preso e ela tentou puxá-lo pela ponta dos dedos, ficando na ponta dos pés, colocando todo o seu peso sobre a velha grade. Quando o parafuso que a sustentava se desprende, fazendo-a despencar para fora da sacada, que afrouxa, ficando pendurada pela ponta dos dedos. Logo, um murmurinho se formou no local. Uma roda de curiosos apontava para a menina, que soltava lentamente os dedos um a um. Shinzo, que passava pelo local comendo sua última fatia de pizza de champignon, vê a garota caindo. Ele joga a pizza fora, sem pensar 2 vezes, e vai em disparada ao resgate. Ele corria tão rápido que subia pelas paredes. Seus olhos ficavam vermelhos, suas unhas viravam garras negras afiadas, saltando assim, igual ao licantropo que o arranhara. Em apenas um salto, ele a sustenta em seus pequenos e fortes bracinhos e saltava no momento em que ela cai. Foi um alvoroço só. Todos aplaudiram o feito heróico do menino mestiço. E a garota, sem saber muito bem como ainda estava viva, agradece dizendo: "Meu Deus, você me salvou! Muito obrigada! Obrigada de coração!" E o menino, ainda de costas, sem reação, não move um músculo. "Vire-se, garoto. Apenas quero saber quem é a pessoa que serei eternamente grata. Vire-se, por favor." Para não ser reconhecido pelos celulares e câmeras que estavam filmando tudo, o garoto sobe o cachecol e, olhando através de seu ombro, ele sussurra: "Me perdoe, estou ocupado." Virando-se no beco mais próximo, ele some para todos. A menina loira olha para os céus e agradece. Ao abrir o olho, ela vê seu cachecol caindo na sua frente. E ao longe, sobre o telhado de um apartamento, ela percebe que aquele cujo salvara sua vida a acena e então se despede, acenando de volta, sumindo no terraço. Jamais ela esquecerá aqueles olhos vermelhos misteriosos. O dono de tais olhos chega correndo em casa e mostrando todas as mudanças que haviam acabado de acontecer em seu corpo. Calvin se surpreende, porém, tendo o filho que tem, ele já não se assusta mais. Eram 6 da manhã do outro dia. Seu pai o acorda a travesseiradas. "Shinzo, acorda! Acorda, acorda, acorda!" E ele acorda assustado e esbraveja com uma cara de monstro. "Pai, o que houve?"
olhando para o rádio relógio, que ele comenta mais furioso ainda. Poxa, meu, são 6 horas da manhã. Olha só! Se for me chamar para missa, ó, eu... Não, nem a missa não, meu filho. Quero te fazer uma surpresa. O padre lhe entrega uma longa faixa preta. Uma faixa? O menino juntou o senho. Meu filho, eu sei que você é meio desengonçado em confrontos. Você quer aprender karatê comigo? Karatê? É sério, pai. Mas é claro, esse aqui é o seu kimono. Vai lá se trocar. Quem vai me ensinar? Eu, respondeu o pai sem muito pensar. O menino ficou um instante imóvel encarando o pai. Depois voltou a se cobrir, ignorando-o completamente. Shinzo, pode sair daí agora! Eu tô falando sério, menino! Ainda coberto, ele virou somente a cabeça com um olho aberto e o outro ainda meio dormindo. Ele questionou com voz embargada. Mas, pai, desde quando você sabe karatê? Shi, quando eu tinha uns 11 anos, bem antes de pensar em ser sacristão, quer dizer, bem antes de pensar em religião em geral, eu apanhava muito na escola de uns valentões de lá. Era barra pesada para mim. Sempre eu chegava em casa com o olho roxo, todo doído. E às vezes eu subia correndo sem deixar minha mãe me ver e me trancava no quarto. Mas não tinha jeito. Eu dizia que era o futebol ou que eu caía, mas nunca contava a verdade para ela. Um dia ela me botou em um curso de futebol, mas eu troquei pelo de karatê. Eu fiquei lá por 6 anos e meio. Me tornei faixa preta. Daquele dia em diante, nunca mais apanhei de ninguém. Nenhum olho roxo, nunca mais nenhum hematoma. E depois eu saí do dojo, terminei os estudos, fiz minha primeira comunhão e o resto você sabe. Nossa, pai, você você me surpreendeu. Então, ainda quer aprender karatê comigo? Mas é claro, claro que eu quero. Seria ótimo para mim, pai. Muito obrigado. Eu sei que sim, mas um pai sabe quando um filho precisa de ajuda. E Shinzo o abraça bem forte com os olhos marejados. Pois bem, se troque e vamos começar, terminou ele dando um soco de leve no ombro do filho. O rapaz de cabelos de fogo adorou a novidade. Ele aprendeu que no momento em que ele pisava no tatame, seu pai mudava. Ali ele era seu sensei. Outra pessoa. A afinidade dos dois aumentou bastante. Nessa mesma noite, o menino de cabelos ruivos teve um estranho pesadelo. Ele vê um vampiro mordendo o pescoço de sua mãe, pois nunca havia visto ao menos uma foto de como ela era. Mas ele sabia que era sua mãe, com seus longos cabelos ruivos e esvoaçantes abaixo do colo. Lá estava ele de longe vendo as mãos frágeis dela se apertando ao sentir uma forte mordida, depois sendo jogada no chão como um corpo morto. O vampiro limpa o sangue que escorria no canto da boca, com a própria língua agradecendo a sua presa. Finalmente, ele parte jogando para trás sua enorme capa preta. Depois de alguns passos, o homem cujo rosto não se via para, percebendo sua presença no sonho. Ainda de costas, ele lança um soslaio no menino saltando com sua enorme capa esvoaçante sobre o corpo dele, dizendo: agora falta o filho. E com os dentes caninos, a mostra chegando cada vez mais perto. Shinzo acorda do pesadelo, suando frio, desesperado, com a respiração funda e os olhos fora da órbita. Tempos se passavam e o filho do padre ia aprendendo cada vez mais a lutar com o seu pai. Então vieram as faixas marrom, vermelha e assim em diante, lutando e ficando cada vez mais forte. Shinzo tinha 10 anos, agora, já com 14, sua vida continua a mesma, tanto na escola quanto na rua. Sentado no topo de um prédio, olhando a lua, pensando na vida. Até na praça
Embaixo passava uma mulher com as roupas toda rasgada, correndo e olhando para trás repetidamente. Ela fugia de alguém e pedia por socorro ao levar um tombo logo em seguida. Como se saísse das sombras de uma árvore, um vampiro caminha na direção da senhora e, erguendo a mão de leve, como um gesto, faz com que essa mulher levite, ficando no ar imóvel, com o seu pescoço esticado. Ao chegar perto, o cruel vampiro abraça, acaricia seu pescoço levemente e encerra mostrando seus caninos afiados. A dama se desespera, ela chorava, implorando por sua vida. Ao ver aquilo, de imediato, o jovem rapaz salta de onde estava, no alto do prédio de 10 andares, e cai com a leveza de uma pluma. De joelhos inclinados e cabelo no rosto, ele se levanta e alerta com um semblante furioso: "Solta ela agora!" Sendo interrompido, um vampiro finalmente percebe a sua presença e diz: "Como disse?" Depois de respirar fundo e sentir o cheiro do menino, ele continua com o olhar confuso. "Estranho. Que espécie de vampiro és, criança?" "Criança? Ah, você não me conhece!" Rápido como a luz, Shinzo vem correndo, puxa uma faca serra de trás de sua velha calça jeans e parte para cima do inimigo. Rapidamente, o vampiro de cabelos bagunçados recua, dando um mortal para trás. Shinzo grita para a mulher, que ainda permanecia imóvel em seu transe inicial, e diz ao estalar os dedos: "Moça, moça, corre, corre! Vá para casa!" Apavorada, a moça acorda como de um encanto e some entre as escuras ruas da cidade. O rapaz comenta com uma cara séria: "Mandou meu lanche ir embora? Agora sou só eu e você. Como se chama?" dizia Shinzo com um olhar fixo enquanto os dois se encaravam. "Sávios de Bernato." "Como se chamas, meu menino de cabelo de fogo?" disse o vampiro esguio com cara de sono, olheiras profundas e olhar inexpressivo. "Me chamo Shinzo." Sávios era da classe Valérios, vampiros da nobreza com estilo e requinte que se vestem com roupas longas do século XVII. Dificilmente ele se exalta ou se enfurece. Sávios tinha uma beleza magnífica em cada traço de seu rosto longo, olhar penetrante e sério com uma vasta olheira de morto, cabelos negros e mechas roxas nas pontas, pele branca e lisa como cera. Não aparentava, porém tinha uns 900 anos. "Que raça tu és, minha criança? Tem um cheiro diferente dos humanos", comentava o vampiro enquanto rodeava o menino, cada vez mais intrigado. Não tens cara de Malkavian e nem a feiura de um Nosferatu. Na verdade, nem sei direito. Sou um mestiço meio humano, mas também tenho poderes licantrópicos", diz Shinzo. "Nossa, você é uma raridade, meu menino, de fato. Chamamos isso de híbrido. Tens muito a aprender." "Híbrido?" exclamou Shinzo, ainda sem saber quem realmente era. "Sim, é o que lhe define em apenas uma palavra. Humano mais vampiro mais lobisomem igual a híbrido." "A Samita, tens cara, mas mestiço? Você?" "Impossível." Gargalhava Sávios, bem de leve, com a mão pousada sobre o peito. "A Samita, vampiros que caçam outros vampiros, que são contra a crueldade cometida pela própria espécie." "Eu falo sério, posso viver na luz do sol. Sou mais humano do que vampiro." "E se é verdade, achas que conseguirá me matar? Sou 10 séculos mais velho e mais experiente que você." "Veremos", comenta Shinzo com ceticismo.
Ele corre com toda a velocidade para alcançar o vampiro com sua faca serra e em um piscar de olhos Salvius some de onde estava, aparecendo do lado esquerdo do menino ruivo, sussurrando em seu ouvido: "Me mostre, mestiço." Shinzo se desconcentra e cai. Savios aparece dessa vez do lado direito e comenta ajoelhado ao seu lado: "Não é tão complicado. Se quiser, eu lhe ensino." Assustado com a tal rapidez, ele se joga para trás, os olhos arregalados sem dizer uma palavra. Então ele cobre o rosto com as mãos e diz, tão deprimido que mal saía sua voz: se quisesse me matar, já teria feito há muito tempo, não é?" "Sim", respondeu Savios tranquilamente. "Então por que não o fez? Você é um vampiro e eu um caçador, um Blade. Por que não me matou?" "Porque me interessei por ti e achei que você seria um mestiço muito forte. Quem sabe se você aceitar a minha proposta de um dia poder ser reconhecido como um Potens, vampiro do século XV, que também era caçador assamita e era temido por todos." "Potens, eu?" comentou o menino de longa mecha branca. "Claro, por que não? Você não sabe nada, criança, pois eu sei tudo. About Vampire's Life." A última frase em inglês ele comenta em telepatia com Shinzo e ele se surpreende com a novidade. Telepatia? Você sabe? Você não sabe o princípio número 1 de uma Vampire's Life? Oh, me desculpe. De uma vida de um vampiro, comenta Salves com certa ironia. Eu sei inglês, tá?" Resmunga o adolescente, rebatendo a ironia quase imperceptível de Salvius. "Oh, really? Do you wanna know the vampire's weak point?" O ponto fraco de um vampiro. The heart. No, the head. De Shinzo, juntando as palavras que aprendeu nas aulinhas da escola e nos filmes legendados que assiste. "Good! Do you know at full speed? Show me." "Você é bom em velocidade máxima? Me mostre." A cada palavra que Savios comentava, ele aparecia em um lugar diferente, dizendo ironicamente, com uma mão sobre o queixo: "I don't know. Answer to me." "Eu não sei. Responda para mim." O menino permanecia sem piscar, boquiaberto. "E então, Shinzo, qual será a sua resposta? Vai querer que eu lhe ensine ou não?" "Eu não sei. Estou confuso." "Entendo. Então fique com isso." O vampiro lhe entregou um cartão todo branco somente com seu nome escrito nele, em alto relevo dourado. "Um cartão?" "Sim. Se precisar de mim para qualquer coisa mesmo, eu aparecerei. Basta rasgá-la ao meio e eu virei até você, não importa a hora." "Sim, mas como é que eu..." "Sávios? Sávios?" E ele some no meio da praça sem deixar nenhuma pista, do mesmo modo em que ele surgiu. Shinzo vai à sua casa, mas dessa vez não conta a novidade para seu pai. O cartão com as letras douradas em alto relevo brilhava enquanto o dono mexia e remexia. E o menino de cabelos de fogo admirava antes de pegar no sono, guardando dentro de sua carteira em seguida.